Neste exato segundo, algo acima da sua cabeça pode estar observando você. Você não ouve, você não vê, mas ele vê tudo. E o mais perturbador, ele não pertence a apenas um país. Nós achamos que a vigilância está no chão, nos celulares, nas câmeras urbanas. Mas a verdade é que a vigilância mais poderosa vem do céu. Hoje, existem mais de 1000 satélites de observação ativos orbitando a Terra. E esse é só o número oficial. Muitos deles não aparecem em registros públicos, operando em silêncio, em órbitas que cobrem cada centímetro quadrado do planeta. Eles passam sobre a sua casa várias vezes por dia. Mas a pergunta que ninguém faz é: o que eles realmente conseguem enxergar? A resposta é muito mais chocante do que você imagina. A tecnologia que está lá em cima, neste momento, não é ficção científica. Estamos falando de câmeras com uma resolução tão alta que podem diferenciar objetos do tamanho de uma caixa de sapatos a centenas de quilômetros de altitude. Eles usam sensores infravermelhos capazes de detectar fontes de calor, como um motor de carro recém-desligado no meio da noite ou a presença de pessoas dentro de uma casa. E ainda mais impressionante, radares de abertura sintética que não se importam com nuvens, tempestades ou a escuridão da noite. Eles conseguem penetrar a cobertura e mapear o solo com uma precisão assustadora. Pense nisso por um instante. Um satélite pode detectar mudanças mínimas no terreno, como terra que foi recentemente remexida. Ele pode rastrear padrões de movimento de veículos ou até mesmo de grandes grupos de pessoas. Eles não precisam ver o seu rosto. Eles não estão interessados em você como indivíduo. O que eles veem é algo muito mais valioso, o seu comportamento. E é aí que a história fica realmente sombria. Grande parte dessa rede de vigilância opera sob o manto de programas classificados com orçamentos secretos e missões que nunca são declaradas ao público. Tradicionalmente, pensamos em países como Estados Unidos, Rússia e China como os grandes jogadores nesse tabuleiro espacial. E eles são. Mas hoje a situação é muito mais complexa. Empresas privadas, bilionários e conglomerados de tecnologia estão lançando suas próprias constelações de satélites. Nem todos os olhos no céu têm um nome ou uma bandeira. E alguns simplesmente não deveriam existir. Existem casos documentados que vazaram de relatórios de inteligência que mostram a verdadeira capacidade desse sistema. Rastreamento de comboios militares em tempo real, mesmo em desertos remotos. Monitoramento contínuo de cidades inteiras para analisar o fluxo de pessoas e prever protestos. E o mais incrível, usar esses dados para antecipar conflitos armados antes mesmo que a primeira bala seja disparada. Isso é possível graças à união de duas tecnologias: a observação constante do espaço e a inteligência artificial aqui na Terra. A IA analisa essa quantidade inimaginável de imagens e dados, buscando padrões que um ser humano jamais conseguiria identificar. Ela não espera um crime acontecer para reagir, ela aprende a antecipar o comportamento. A IA pode cruzar os dados de um satélite que detectou um movimento estranho de veículos com dados de redes sociais que indicam agitação em uma determinada área. Eles não conectam apenas os pontos. Eles desenham o mapa do futuro, segundos antes de ele acontecer. Isso nos leva a perguntas muito incômodas. Quem controla esses dados? Onde eles são armazenados e por quanto tempo? E a mais importante de todas, quem decide quem é um alvo de observação? A verdade é que não existe uma lei global para o espaço. É uma fronteira sem regras claras, onde quem tem a tecnologia mais avançada dita o jogo. E agora, essa tecnologia está se tornando comercial. Governos não precisam mais construir seus próprios satélites espiões. Eles podem simplesmente comprar os dados de empresas privadas. É a terceirização da vigilância global.
Você pode pensar, mas eu não sou ninguém importante, por que eles me observariam? E você está certo. Você, individualmente, não é o alvo, mas a sua rotina, o seu padrão de vida, sim. Onde você vai todos os dias, a que horas sai de casa, o caminho que faz para o trabalho, os locais que frequenta. Tudo isso, visto de cima, cria uma assinatura digital, um padrão de comportamento. Você não é importante, mas o seu padrão é. E isso muda tudo. O que nos espera no futuro próximo é ainda mais intenso. A tendência é a miniaturização. Satélites cada vez menores, mais baratos e lançados em enxames, aos milhares. O objetivo é claro: criar uma cobertura constante e ininterrupta do planeta inteiro. Nenhum ponto cego, em nenhum momento. O céu está ficando lotado de olhos eletrônicos. A espionagem que antes era um ato secreto e pontual, uma foto tirada por um avião espião, agora se tornou uma observação permanente e passiva. A maior mudança não foi a tecnologia, foi o nosso silêncio. Nós normalizamos a ideia de sermos observados. Câmeras nas ruas, rastreadores nos nossos bolsos. Adicionamos apenas mais uma camada, uma que não podemos ver. Hoje, ser observado virou o normal. Por isso, a pergunta que realmente importa não é se alguém está olhando para você neste momento. A pergunta é: quem? E por quê? O mundo não tem mais pontos cegos. Se você quer continuar a descobrir as verdades que moldam a nossa realidade, inscreva-se no nosso canal. E prepare-se, porque o que revelaremos a seguir é ainda mais profundo.